É muito curioso como os textos que eu escrevi há anos, eles vão mudando o significado ao qual eu atribuo o sentimento, porque o sentimento ele não muda, né? Eu postei ontem um texto de 2017 com uma foto de quatro pernas entrelaçadas, né? Duas pessoas com as pernas entrelaçadas. E é um texto que ele fala sobre um sentimento de um castelo que desmorona, assim, uma relação entre duas pessoas que sonharam tantas coisas juntos e se amaram tanto e construíram tantas coisas, né? Tantas ideias, tantos sonhos, tantos sorrisos, tantas coisas boas que se constroem numa relação amorosa. E o texto é uma homenagem a esse amor, né? O amor que eu tive com essa pessoa. E o texto continua, para mim, com um significado muito profundo, e o significado não muda, mas ele permanece muito atual, porque as pessoas com as quais a gente se relaciona e o relacionamento ele acaba, né? Elas vão embora. E quando elas vão embora e não voltam, e o sentimento por elas, né, pela pessoa específica também não volta, ele vai minguando. Para quem quer encontrar uma pessoa nova para se apaixonar, né, e poder evoluir aquele amor que não evoluiu naquela relação, a gente consegue atribuir esse sentimento e esse texto a essa nova relação, que é a relação mais atual, que é com quem a gente tem um vínculo mais forte. E o vínculo, ele não é mais forte porque aquele anterior não foi forte, mas é que ele está muito presente. Se a gente for traçar um paralelo, né, e fazer uma análise, eu sinto muito mais, com muito mais profundidade, as coisas que estão num passado recente, no presente, né? Tem muito mais intensidade o sentimento e a minha conexão com as coisas que aconteceram agora nos últimos meses, nos últimos anos, do que quando eu tinha 15, 16 anos, 20 anos, né? Porque são memórias que elas vão se apagando, né? Quanto mais o tempo passa, elas estão ali, mas a gente já não se conecta com tanta força nesses momentos, né? Naquelas relações que a gente viveu no colégio e na juventude. E aí é curioso porque muitas pessoas que viram o post, né? Que é esse texto que tem 5 anos, elas tiveram várias reações. E uma amiga minha, ela perguntou assim, o que tu quis dizer com esse texto, né? O que tá acontecendo agora que tu postou esse texto, né? Qual é a sensação? E aí eu falei para ela que o texto era antigo, né? Tá no livro, no Despedaços. Só que o sentimento, ele não muda, né? A gente acaba projetando aquele sentimento, aquela homenagem que foi aquele amor, na pessoa com quem a gente convive agora mais próximo, que é a nossa esperança, né? E o nosso desejo que a gente realize o amor, e o amor ele continue fluindo através de dois seres na relação que a gente tem no presente, né? Ou na próxima que a gente vai ter, caso a gente não tenha nenhuma relação romântica e amorosa neste presente. Eu considero muito bonito, e se eu for pensar assim de forma rasa, né, ele está atrelado ao momento do passado. Ele foi concebido através de um sentimento que eu vivi muito profundamente no passado. Só que se eu ler ele, aquela relação que eu tinha no passado, ela já não significa mais quase nada para o meu presente, né? Porque ela ficou para trás e não faz sentido nenhum eu ficar me reconectando com uma coisa que é praticamente um antiquário, né? Uma velharia, uma coisa que já não reverbera mais tanto quanto reverberava naquela época. E ao contrário, quando a gente consegue ressignificar o sentimento, né? E a gente cria uma conexão profunda com uma pessoa nova que está em sintonia com o nosso atual momento, é como se cada vez que eu lesse aquele texto, né, e sentisse aquele sentimento que está expresso ali, eu me conectasse com essa pessoa que tem esse significado mais profundo para mim agora, neste presente, e não aquela, né, que foi a inspiração do texto. E é muito louco isso. Eu escrevi um texto sobre um cometa, né, que foi a aparição de alguém muito importante na minha vida, que mudou a minha vida para sempre.
E eu pensei, essa pessoa, ela, né, marcou ali um momento e um ponto de transição na minha vida, né, emocional e espiritual. E o cometa passou e aquele cometa ele nunca mais voltou. Só que ao mesmo tempo vieram outros cometas, né? Vieram outras pessoas muito especiais que significaram tanto quanto a aparição daquela pessoa, né? Então, esse cometa, né? Quando a gente ressignifica o que esse cometa expressa, né? A gente vê que se a gente estiver atento e se a gente estiver observando as coisas que estão passando, né? Que podem fazer diferença na nossa vida, se a gente estiver realmente prestando atenção, a gente vai conseguir observar vários cometas. E se a gente quiser se concentrar num cometa só, né, num astro, a gente pode preservar o brilho daquele corpo celeste ali, né, que pode ser um corpo físico. Deus queira que seja um corpo físico, por muito mais tempo na nossa vida.